Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. Como que foi pra você essa escola de máquina do esporte, assim, que é um site que, pra quem não conhece, fala sobre negócios do esporte. Inclusive, me parece que nos últimos anos a gente vem percebendo que o interesse das pessoas por isso tá cada vez maior, né? Por exemplo, eu me lembro que na máquina tinha lá uma aba que a gente falava da audiência, da rodada, quem tinha liderado nos eventos do final de semana, do meio de semana. A gente tinha uma super tabela com todos os comparativos, etc. Hoje se tornou uma editoria dentro das plataformas para falar a respeito de audiência, para falar a respeito de direito de transmissão, para falar do negócio em si, né? Sim. E quando na época que a gente trabalhou na máquina, era uma coisa muito mais nichada. Total. Né? Como que foi para você passar por essa escola um pouco mais nichada para chegar no jornalismo esportivo de maneira mais abrangente, assim? Eu acho que me ajudou bastante a enxergar o futebol como um produto mesmo, porque isso eu acho que falta muito, às vezes, na maior parte do público, eu acho que falta um pouco disso. Porque, claro, o legal é ver a bola entrando, é ser campeão e tudo mais. Claro. Mas tem uma parte por trás, assim, que é importantíssima, que é isso que você falou, direitos de transmissão, negócios do esporte em geral. E eu acho que isso falta... A galera em geral vai lá, não me importo muito com isso. E eu até hoje, se eu vou olhar na minha coluna lá, vira e mexe, eu faço muita notícia sobre liga, sobre direitos de transmissão, sobre audiência e vira e mexe eu gosto de fazer também, sobre marketing, sobre algumas campanhas legais, porque são coisas que movimentam o esporte, que às vezes dão um gás que às vezes a gente nem repara. A galera gosta... Contratação, mercado da bola, é gol, não é gol, o juiz errou... Mas tem uma máquina gigantesca por trás que a galera ignora e não dá muita atenção para isso. Eu sempre, mais uma vez, brinco muito com meus amigos, falo a importância de Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, outros times que estão aí dando esse exemplo de times saudáveis financeiramente. Os caras ficam, troféu Serasa para você, porra, isso aí não liga, não tô nem aí para isso. Mas para mim é muito importante, é muito relevante os times que ligam, que se importam com isso. E que não dão um all-in da vida para tentar ganhar, não ganham. E aí o torcedor... E pior de tudo, né? Quando você vai falar, a gente como jornalista, eu vou e tento conversar e falo. Hoje praticamente não entro mais no Twitter porque é um mar de hate. Mas na época que eu conversava mais com o pessoal de Twitter, isso é importante, isso é não sei o que. Vai se ferrar, você tá querendo zicar meu time, isso não importa, tá ganhando, contratamos não sei o que, contratamos não sei o que. 3 anos depois os caras estão virando SAF, estão pedindo falência, estão não sei o que. Então é um negócio muito louco, assim. Então acho que a máquina me ajudou muito a enxergar um pouco por trás disso, um pouco além do que a bola entra e não entra, assim, sabe? Eu acho que isso me ajudou bastante. E até falando sobre isso, assim, é muito louco, porque de alguma maneira o Grêmio ajudou para que todas essas pessoas, assim, tivessem 15 minutos de fama, né, cara? Porque era um time austero, sim, um time que, teve uma gestão ali que arruinou o futebol. Né? Mas em termos administrativos e financeiros, era um exemplo de gestão, a gestão Total. do Romildo. E de repente aquele time que tinha, inclusive, uma folha salarial se eu não me engano, entre as 5 principais, o time cai de divisão e aí dá pano pra manga para se discutir a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo, há casos, como você falou, às vezes eu dou all-in pra ganhar, não ganho e me afundo. Às vezes você até ganha, como o próprio Cruzeiro andou ganhando Copa do Brasil, um atrás da outra, Atlético Mineiro, e acaba sendo vendido pros mesmos caras que estão colocando dinheiro lá já tem bastante tempo. Total. Ou seja, quem não enxergou ainda que, óbvio, não quer dizer simplesmente que a bola vai entrar por conta disso. Há várias outras questões. Sim. Que a gente precisa evoluir, inclusive de profissionalização do futebol em si. Da gestão. Mas quem não enxergou ainda, eu acho que a importância do extracampo, da gestão administrativa e financeira, acho que tá torcendo errado, né, cara? Não, eu acho que sim. E assim, é uma questão que... Não, é o que você falou, se o time tá bem na parte administrativa, na parte financeira, não vai garantir nada que a bola vai entrar. Mas... você garante, por exemplo, que o seu time vai estar sempre nas cabeças. Pode acontecer, cara. O Palmeiras perdeu do Atlético Paranaense lá com o Murilo, com os caras expulsos com o Scarpa, depois
O Scarpa foi expulso contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, desculpa, o Palmeiras conseguiu passar no jogo, depois contra o Atlético Mineiro teve expulso, não deu pra passar, acontece, é jogo de futebol, a bola bate 6 vezes na trave, agora como foi com o Estudiantes e Corinthians. Mas em geral, o time que tá preparado, ele tem saúde financeira para conseguir sempre sair nas cabeças, para sempre estar competindo. Mesma coisa agora o Flamengo. O Flamengo é um absurdo. Tem uma gestão de futebol muito ruim. Mas ainda assim, tá na final da Copa do Brasil, terceiro ou quarto do Brasileirão, e caiu ali pro Olímpia porque teve um jogo, abriu 2-0, cara. E podia ter levado tranquilamente. Só que aí, 2-3 jogos, 2-3 bolas por cima, o goleirão bem mais ou menos, a zaga mais ou menos, o Sampaoli não... E aí tomou. Então, assim, não garante, mas você tá sempre saindo na frente de todo mundo. E outra, quando você tem um time que você não precisa adiantar uma receita de 2025, significa o quê? Que você tá vivendo com o seu dinheiro de agora, tá tudo certinho, você já tem a sua previsão de receitas para 23, 24, 25, você sabe o que você vai poder fazer, ano que vem vou poder investir um pouco mais, vou poder investir um pouco menos. É uma coisa muito mais saudável. O que a gente vê? A gente vê time adiantando até hoje, né? Receita de televisão, receita de Adidas, receita de Nike, sei lá, para poder sobreviver, para poder dar. Por quê? Porque, o cara é presidente hoje, amanhã não é mais e ninguém tá nem aí, né? Então, adianta. E aí o próximo que se ferra. E a torcida, cara, como eu disse, a maior parte não tá nem aí, cara. Não tô dizendo também que precisa ir pro estádio e com um cartaz... finanças em dia, queremos boletim, o nosso extrato no azul. Também, não é isso também. Mas tem que entender, você tem que ter um pouco de compreensão do momento que vive o seu clube, do que por que às vezes os caras não aceitam. Só para finalizar, eu achei, por exemplo, uma loucura o Fluminense ter falado não pro André. 30 milhões de euros do Liverpool. Ok, pode ser para Libertadores, importante. Só que, cara, o Fluminense é um time que tá adiantando. Saiu notícia outro dia do Capello, que, aliás, trabalhou como agente na máquina também. Trabalhei com ele lá. Pois é, falando do adiantamento que eles fizeram com a XP por conta da Liga, que os caras vão pagar juros em cima de juros, estão devendo, e recusaram 30 milhões de euros e que se ganhar Libertadores não paga isso. É um negócio meio louco. Por quê? Porque o Bittencourt, que é seu presidente, que revolucionou, que levou o time a Libertadores. Ok, pode ser que esportivamente seja legal, mas isso pode te custar 5, 6, 7 anos do Fluminense daqui pra frente, entendeu? Então, muitas vezes, as pessoas não têm muito essa noção e, enfim. Eu vi uma crítica sua que viralizou sobre o Corinthians, cara. Que saiu em alguns portais de torcida do Corinthians, que você falando quando o Corinthians tentou trazer o Cristiano Ronaldo aí, quando o Willian foi na TV falar e você criticou no UOL e isso deu uma viralizada, assim. O Corinthians é um grande exemplo disso também, né? Outro dia, se eu não me engano, foi o Rodrigo Matos, meu colega do UOL, que deu a notícia que a dívida subiu não sei quantos %, e o Duílio vai nos programas e não, estamos com uma gestão austera, diminuindo as dívidas, não vamos gastar mais do que pode e não sei o que. Aí os caras se livraram do Luan, que era lá o cara que não estava jogando, um salário alto. No dia seguinte já trouxeram o Lucas Veríssimo pelo mesmo salário, ou seja, folha salarial você não teve nenhuma queda. Pagaram pelo empréstimo. Pagaram pelo empréstimo e outra, por um cara que, ok, zagueiraço, mas que tá com um problema de joelho faz tempo, cara. Não joga com regularidade faz um tempo. Não dá pra você saber se vai valer a pena ou não. Se você estiver esbanjando financeiramente, beleza, é um risco que você pode correr. Aposta, né? Mas não é o caso do Corinthians. Assim como o Rojas agora, que os caras pagaram. E tudo isso, o mais louco, né? O Corinthians contratou Rojas, Veríssimo, sei lá o quê. Sendo que há 2 semanas antes da contratação, a notícia era o Júnior Moraes processando o time por falta de pagamento de FGTS, sei lá o quê. Quase um ano de atraso, cara. E o Corinthians teve que correr para pagar, não lembro que dívida agora, para poder inscrever o Rojas. Então é uma loucura, é um negócio de correr atrás do rabo eternamente, cara. É uma loucura. Eu não consigo achar bacana isso aí. Beleza. Tá na final da Copa, quase estava na final da Copa do Brasil, passou agora para semifinal da Sul-Americana. Mas até quando, cara, você vai ficar correndo atrás do rabo nesse nível assim, sabe? Enfim, eu não... Mas aí o torcedor do Fluminense vai falar lá, tá falando isso porque, porra, não quer que o Fluminense seja eu tenho certeza disso. Porque, porra, não tem que vender mesmo. Sobre essa questão específica, eu acho que era importante pra caramba pro Fluminense vender o André agora, mas ao mesmo tempo o André continua sendo o ativo do Fluminense e essa venda pode acontecer em algum outro momento. Pode cair também. Como o Danilo, o Palmeiras recusou a venda do Danilo, era 25, vendeu por 20.
Pode acontecer também. Pode cair. Com o cara atuando na seleção e no alto nível que tá, eu não sei se... Acho que só uma lesão, alguma coisa muito improvável vai fazer ele valer menos do que isso daqui 6 meses ou daqui 1 ano. Se ganhar a Libertadores, pode subir. E aí, assim, a gente tá falando necessariamente de um clube que, embora esteja com dívidas altas, o Fluminense tem dificuldade para ter receitas interessantes no sentido de administrar bem ali o fluxo de caixa, mas é um time que nunca ganhou esse título, que tá querendo 4 jogos, né, de conquistar o maior título da sua história. Então é uma seara final completa, no Maracanã, né, cara? Não é, eu fico pensando, me colocando no lugar desses caras que administram os clubes e que não são os donos de SAF, que o cara vai lá, compra e mete dinheiro do bolso e espera daqui 10 anos aquilo ali virar para ele recuperar. São os caras que têm compromisso com o clube em termos financeiros de entregar uma gestão melhor, ao mesmo tempo eles querem deixar... Tem uma vaidade absurda de deixar título ali, ser reconhecido. Ao mesmo tempo, tem a preocupação também de que se você não estiver fazendo uma boa administração, a sua própria torcida se volte contra você e a pressão muitas vezes chega a ser insuportável. Não é fácil, me parece, você reunir todas essas qualidades e tomar essas decisões com muito brio, olhando para todas as vertentes possíveis. Eu agrado a torcida ou agrado a imprensa que está dizendo que a venda é importante? É difícil, né? Não, é difícil pra caramba, né? Assim, e é justamente por você não ter garantia nenhuma, né? Porque se você fala, pô, vou segurar o André e com certeza eu vou ser campeão da Libertadores. Ok, você ganharia os 20 milhões de dólares, 25 milhões de dólares, não sei quanto que é de cabeça o título da Libertadores, e o André eventualmente vai sair valorizado, então você consegue fazer um negócio bom. Agora, vai lá, né, recusa o André e no jogo seguinte é eliminado, catástrofe. Catástrofe. Um negócio assim... Então, por isso, não tem nunca uma certeza. O que você tem que fazer, na minha opinião, é deixar seu time equilibrado a ponto de você poder falar não para uma proposta dessa sem pesar. Como o Palmeiras fez com o Gomes. Exatamente o exemplo que eu ia dar. É assim, e esse até é um jeito de... A gente tava falando, eu tava brincando dos haters e tal, um jeito de eu me manter tranquilo eu mantenho a minha linha de pensamento para qualquer time, não importa qual, se é o Fluminense, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro. Claro. Minha linha de pensamento é essa, o time tem que estar saudável financeiramente para conseguir falar não ou sim, ou vender ou não vender, de acordo com o que a proposta que vem, se é interessante ou não é. E aí o Gustavo Gomes é esse caso. Eu também acho 30 milhões de dólares para um zagueiro de 30 anos é uma baita grana. É um negócio assim... surreal. E assim, o fato de ter falado não os caras querem muito ganhar Libertadores. Beleza, mas é uma baita grana. E por que o Palmeiras pôde falar não por 30 milhões de dólares para um zagueiro de 30 anos que com certeza não vai valer mais do que isso? Sim. Porque está estruturado a ponto de conseguir falar não para isso e aquilo. Porque vendeu o Giovani, porque você tem que abrir mão. Você vai lá, vou vender o moleque para poder segurar os caras. Não vou contratar e vou aumentar o salário de 1 para 2 milhões, porque aí a multa vai de 10 para 50 milhões e por aí vai. Você vai equilibrando as bandejas aqui. Aí quando você pega esses times que estão com muitas dívidas e tal, as bandejas nunca estão equilibradas. Então a decisão é sempre muito mais complexa, vai te afetar muito mais do que se for num caso do Palmeiras, agora o caso do Flamengo que recusou 20 milhões de euros pelo Vitor Hugo e por aí vai, entendeu? Porque são times que estão equilibrados e que conseguem falar. E que no final das contas, isso ajuda a ter poder de barganha. Claro. Porque você vê o Corinthians fez aquele negócio que fez pelo Yuri Alberto. Agora me fugiu quem que foi que eles venderam Venderam e tinha uma proposta... Não, um pouquinho antes ainda. Venderam, tinha uma proposta, sei lá, de 10 à vista ou de... 15 parcelado. Não, tiveram que pegar os 10 à vista. 10 à vista. Porque não tinham tempo para esperar os 15. E outra, não é só isso, não é o tempo. Se não pega os 10, quem pega os 15 é meu sucessor, não sou eu, irmão. Também tem essa. O dinheiro tá no bolso do outro. outro. Quem pega, tá na mão, vou dar dinheiro na mão do outro. Total. Mas o cara é meu parceiro político, vou mandar o André Negão. Foda-se. Eu quero pegar a grana, eu quero administrar esse dinheiro. Tem muito essa questão também que envolve. Por exemplo... Eu vi uma notícia, eu nem sei se é verdade, eu vi, inclusive, o menino do UOL que fala sobre notícias de, muitas vezes, vou voltar para o Bruno Andrade. Bruno de Mercado da Bola. Mercado da Bola. Ele falando hoje que o Chelsea assinou com uma possibilidade de pagar 20 mais 5 milhões de euros pelo Moscardo. Cara... Volante, né? O volante.
Assim... 17 anos. 17 anos, bom jogador. Acho que não vai ser nenhum fenômeno, mas um bom jogador. Cara, o Rueda, com o Pires na mão, vendeu o Ângelo por 15. Vendeu o David, que pra mim vai ser fenômeno, por 15. Ou seja, o David e o Ângelo juntos custaram praticamente o que o Moscardo pode eventualmente ser vendido. Por quê? Porque o Santos tá numa situação desesperadora. Pior do que a do Corinthians. Isso, cara, é assustador. É assustador. É você pegar a única fonte de renda que o Santos tem para conseguir minimamente se equiparar com seus principais adversários, porque não tem receita de TV igual. Não tem receita de estádio, é praticamente zero na Vila Belmiro. Enquanto o São Paulo fez outro dia 8 milhões de reais no Morumbi. A gente não tá falando de nenhum estádio arena, a gente tá falando de um estádio antigo. Raiz. Um estádio raiz. Fez 8 milhões no jogo contra o Corinthians, não foi? Não sei. Acho que foi. Então, assim... Aí, quando você pode se equiparar minimamente, você vende as suas principais revelações, os dois por valores irrisórios. E você tem... E brigando para não cair. Os caras saíram com o time brigando para... Mas se você não vende, você não sai do buraco. Então, assim... É desesperador, cara. E enquanto o torcedor não entender isso... Enquanto o torcedor não entender que não só você precisa de um cara austero, mas um cara que administre, que saiba administrar com pouco. O Rueda, quando ele é entrevistado e pergunta por que o Santos está nessa situação, ele fala porque o Santos tem uma receita muito menor que os seus adversários. Mas espera aí, mostre para ele a receita do Fortaleza, que é a metade da do Santos. Sim. E onde o Fortaleza esteve nesses últimos 3 anos enquanto ele lá foi presidente. O Rueda me parece um cara bem intencionado, mas que não manja nada de futebol. Absolutamente mas nada. me parece bem Tá cercado intencionado. de gente que também não manja, né? Exatamente. A impressão é essa. Então, assim, eu fico muito preocupado, porque aí o que acontece? O torcedor, na próxima eleição, vai falar, eu vou votar no cara de novo que prometeu austeridade, tô fora. Vou votar no Marcelo Teixeira, que sempre contratou medalhão, que... Põe dinheiro do bolso. Põe dinheiro do próprio bolso e dane-se se depois ele vai penhorar a Vila Belmiro como já penhorou. Aí é problema... Não sei se eu vou estar vivo daqui 5 anos. Total. O torcedor quer saber de gol. Eu quero ir domingo e quarta no estádio e meu time fazer gol.